Irmãos, hoje quero chamá-los a atenção para uma verdade expressa na palavra de Deus para a nossa vida. Uma verdade que, se observada, há de nos favorecer de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, e teremos uma caminhada em paz com Cristo. Uma caminhada cheia de prazer, de alegria, de contentamento com o nosso amado. No entanto, se nós não observarmos as orientações que o Senhor nos passa, certamente a nossa caminhada será cansativa. Será uma caminhada turbulenta, sem alegria, sem esperança, sem objetivos. Me refiro, irmãos, a observar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Quando nós observamos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, quando nós deixamos o Espírito Santo do Senhor falar ao nosso coração, falar a nossa existência, talvez você que esteja me vendo nessa live não consiga aquela alegria com o Senhor. Por quê? Está faltando espaço para o mover do Espírito de Deus na tua vida. Muitos que nos ouvem, muitos que estão participando dessa palavra, talvez está faltando espaço para o mover do Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo do Senhor não está entronizado no mais alto do nosso coração, no lugar mais especial do nosso coração, é impossível que haja contentamento, que haja uma satisfação na nossa existência, haja vista que a carne não tem nada a oferecer. E quando o Espírito de Deus não domina a nossa vida, certamente a carne, ela passa a dominar. E o domínio da carne não produz nada que seja agradável, irmãos. Sabemos que o domínio da carne é terrível. Leva-nos a errar o caminho, leva-nos a ficar cada dia mais distantes do Senhor, vivermos uma vida sem vida. Eis o porquê a necessidade de buscarmos conhecer o Senhor e de nos colocarmos diante dele com todas as nossas forças, entregando-nos de uma forma completa para que ele venha mover na nossa existência. E a partir do momento, irmãos, que o Espírito de Deus move na nossa vida, ela será completa, mesmo que o meio, que as situações que te cerquem ou que nos cerquem, sejam difíceis, sejam complicadas, mas o contentamento será completo, haja vista que estaremos libertos dessa dimensão que prende o homem, mas sim nas asas, no mover, no agir do Espírito Santo de Deus, e esta é a verdadeira liberdade. No entanto, para que nós possamos alcançar esses princípios para a nossa vida, para que eles não sejam apenas teoria, mas algo prático, algo vivenciado, necessário que a nossa vida esteja segundo aquilo que Deus quer. E eis o porquê que o Senhor chama-nos para perto dele, para que nós possamos viver segundo aquilo que ele tem determinado para cada um de nós. Nós temos que procurar conhecer as determinações do Senhor, procurar conhecer a vontade de Deus, procurar conhecer qual o desejo de Deus para nossas vidas. E a partir do momento que nós conhecemos aquilo que Deus quer, irmãos, vamos deixar em segundo plano, claro, tudo aquilo que nós temos planejado, porque o nosso interesse é satisfazer aquele que nos chamou, é viver em sintonia com aquele que nos comprou a preço de sangue. E esta palavra, ela está alicerçada na Bíblia. A palavra de Deus, amados, ela é tudo para a gente. Se nós quisermos o caminho, se nós quisermos ver a rota da vitória, a rota das realizações, a rota de uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, necessário é lermos a palavra, meditarmos na palavra, não apenas conhecermos, mas praticarmos a palavra. Pouco antes falava com o presbítero a respeito das pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia, porém que andam por caminhos pecaminosos, que não querem servir o Todo-Poderoso, mas eles conhecem a palavra, porque não querem servir, porque deixaram que a carne domine a sua vida, a sua existência.
A partir do momento que nós deixamos a carne ganhar força na nossa vida, irmãos, por maior que seja o conhecimento que tenhamos da palavra, o homem pode ter toda a Bíblia dentro da sua mente. Ele pode recitar versículo após versículo sem errar uma vírgula sequer. Porém, se ele não quiser praticar, ficará apenas no conhecimento, tal qual Satanás conhece a palavra, e este sim conhece a palavra a cada vírgula, não apenas a letra, mas conhece a essência da palavra, a essência da Bíblia, e além da essência da palavra e da Bíblia, conhece de perto o autor da palavra, o autor da Bíblia, e mesmo assim não surte um efeito positivo, um efeito transformador, porque o seu coração está totalmente fechado para Deus e jamais será aberto. Esta é a palavra, amados. É preciso estarmos atentos, portanto, àquilo que Deus quer para a nossa vida, àquilo que o Senhor deseja para a nossa existência, porque a partir do momento que nós observarmos, nós vamos ver que tudo há de mudar na nossa caminhada em direção ao céu. Teremos uma caminhada vibrante, fervorosa, alegre com o Senhor. Olha, e são poucos que desejam isso. São poucos que estão no caminho, o caminho verdadeiro. E são poucos que querem andar com fervor, com alegria, com satisfação diante do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o 13. O apóstolo Paulo, mais uma vez, estava preso. Provavelmente em Roma, o ano aproximadamente 61 na nossa época. Esse homem passava por mais uma fase difícil na sua vida, mais uma fase complicada na sua existência, mas não porque ele optou pelas situações que foram geradas pelas suas decisões. Os momentos difíceis que ele enfrentava eram em decorrência do seu grande amor para com Deus, do seu profundo amor para com o Senhor. Quando nós amamos Deus, quando nós amamos o Todo-Poderoso, é provável que as provações vão surgir e elas virão de muitas formas. No entanto, amados, o apóstolo Paulo, preso em Roma, naquelas cadeias terríveis, naquelas prisões terríveis, ele escreve o seguinte, vamos colocar de pé? Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei, estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glórias! Senhor Deus, fala conosco através desta palavra. Senhor, edifica-nos, chama-nos, Pai, a uma restauração, a uma proximidade maior contigo, Senhor. Que nós possamos ver a Tua glória e sentir a Tua presença. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Oh, glórias! Amados, o apóstolo Paulo, mais uma vez, estava preso. A vida do apóstolo Paulo, ela foi marcada pelas perseguições, marcadas pelas dificuldades. A vida do apóstolo Paulo esteve, muitas vezes, nas prisões, preso, apanhando, passando por momentos difíceis, correndo risco de vida. Quantas vezes, diz ele, que passou por toda sorte de dificuldades. Mas existia, irmãos, algo interessante na sua existência. Existia algo que o fazia seguir em frente, existia algo que o fazia caminhar, mesmo em meio a tantas provações, em meio a tantas dificuldades que, para muitos,
Ele havia sido abandonado por Deus. Talvez se nós estivéssemos passando pelas mesmas dificuldades, com as mesmas intensidades, é provável que olharíamos para o Senhor e apontaríamos o dedo para Ele e falaríamos: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Amados, o apóstolo Paulo não questionou o Senhor, não murmurou contra o Todo-Poderoso, porque ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus para a sua vida. E ele fala que estava contente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja, alegrei-me de uma forma tão grande, de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão grandiosa no Senhor. Oh, glórias! Sabe qual era o motivo da alegria de Paulo naquele momento? A igreja de Filipos havia lembrado-se dele. Havia lembrado-se dele e havia de uma forma ou outra cuidado daquele homem. E isto moveu o coração do apóstolo Paulo de uma forma tão grande, a ponto de ele entender que era o Senhor agindo em prol da sua vida, que era Deus movendo em favor da sua existência, que era Deus respondendo às suas orações, que era Deus que não o havia esquecido, que ele não estava ali jogado naqueles porões, naquelas prisões, jogados ali naqueles calabouços, esquecido, mas que Deus estava lembrando-se dele e usava aqueles irmãos de Filipos para que enviasse cuidados, enviasse talvez mantimentos ou outra forma qualquer que pudesse ser utilizada por ele. Nisto, amados, o apóstolo Paulo alegra e diz que o seu coração está sobremaneira feliz, sobremaneira alegre no Senhor. Oh, bênção! Essa semana eu conversava com um irmão muito precioso, muito amado, não vou citar o nome dele, e ele falava: pastor, quantas dificuldades já passamos na vida, quantas dificuldades. Quantas vezes eu olhava para a minha casa e não tinha o gás para cozinhar. Fazia o fogareiro com álcool. Quando faltava o álcool, pastor, eu cozinhava com serragem de madeira. E assim era, pastor. Quantas vezes eu fiz isto? Amados, esse homem também passou por dificuldades que nós não entendemos, porque nossas vidas sempre foram equilibradas, glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas há muitos que passaram por dificuldades terríveis a ponto de chorar. E ele disse: quantas vezes choramos porque não tínhamos o que precisávamos. Quantas vezes choramos, mas houve uma persistência na presença do Senhor. E a partir do momento que as pessoas persistem na presença de Deus, elas podem passar pelos problemas, podem passar pelas dificuldades, podem passar pelas maiores provações possíveis. Para o apóstolo Paulo, talvez a maior provação fosse a cadeia, estar preso. Para esse homem que citei, talvez a maior provação fosse a fome, a falta de recursos para manter a sua família. Mas ambos, passando por momentos extremamente difíceis, no entanto, não abandonaram o Todo-Poderoso. E quando persistem na presença do Senhor, quando persistem na presença de Deus, chega o momento que o Senhor faz vir à existência aquilo que Ele tem para cada um de nós. Faz vir à existência o seu mover, faz vir à existência, amados, a ação do Espírito de uma forma grandiosa, faz vir à existência tudo aquilo que alegra o nosso coração. Oh, bênção! Nós temos que entender que passamos pelas dificuldades, mas que as dificuldades não podem ficar guardadas em nosso coração, que tudo são momentos, apenas momentos. A nossa vida ela é marcada por momentos. Momentos, estamos sobre a face da terra, momentos difíceis, talvez, momentos de alegrias, mas chegará o momento que teremos a paz eterna e estaremos para todos sempre na glória com Cristo Jesus, e este é o projeto de Deus para a nossa vida. Portanto, nós não podemos esmorecer, mas olharmos para o Senhor. Nos versículos 11 e 12, diz o apóstolo Paulo, preso em Roma, distante de Filipos, distante desta igreja, mas ele diz:
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Oh, meu Deus! Amados, o apóstolo Paulo dá um testemunho à igreja de Filipos. Ele fala aos filipenses que a sua vida já está trabalhada pelo Espírito de Deus. Mas que mesmo em meio a todas essas dificuldades que ele cita, não deixou de olhar ao Senhor, não deixou de olhar para o Todo-Poderoso, não deixou de amar o Criador, não deixou de dedicar-se, de procurar buscar uma comunhão, de estar em comunhão verdadeira com o Senhor, não deixou a comunhão com o Todo-Poderoso, ali abandonado, longe, lá em Roma, nas prisões. Mesmo assim, naquele momento tão difícil da sua vida, não virou as costas para o Senhor, não levantou o dedo para apontar para o Todo-Poderoso, não abriu a sua boca para murmurar contra o Criador. E olha que ele sabia quem era Deus, sabia de perto. Paulo tinha uma visão muito grande de quem era Deus. Ele conseguia entender a dimensão espiritual de uma forma maravilhosa. Ele sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas, que Deus tinha todas as riquezas que o homem precisa, que Deus tem todo o cuidado que o homem precisa. Mesmo assim, estava ele nesses momentos tão difíceis, tão complicados, mas não abriu a sua boca para reclamar, não abriu a sua boca para murmurar contra o Todo-Poderoso. Com isto, amados, eu quero chamá-los à atenção e chamar a minha atenção também. Quantas vezes nós apontamos para Deus por coisas mínimas na vida da gente? Coisas mínimas, talvez até insignificantes, coisas que nós não precisamos para viver, já que temos tanto para viver, mas quando nos falta algo, nós apontamos para Deus, nós reclamamos do Senhor, nós não somos agradecidos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem para com a nossa vida. Nós temos que mudar esse conceito, irmãos, mudar esta visão e buscarmos de Deus a sua presença no nosso coração. Buscarmos de Deus o mover do Espírito Santo, para que, seja qual for o momento da nossa vida, estejamos felizes com Deus, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o mandamento do Senhor para nossas vidas, amados. Através do apóstolo Paulo, Deus diz a cada um de nós: viva feliz, viva contente em qualquer situação. Viva feliz, viva contente em qualquer situação. É evidente, amados, que nós não podemos aplicar essas situações ao pecado. Pecados não são situações que agradam o Todo-Poderoso, mas situações que passamos pelas dificuldades, pelos problemas, passamos por uma série de situações sem pecarmos contra o Todo-Poderoso, sem abrirmos espaço para as práticas pecaminosas. Nossa vida, ela precisa ser necessariamente santa. A santidade, ela é uma obrigação. Oh, glórias! Se não houver santidade, não vamos ver Deus. Se nós não vermos Deus, como é que nós vamos servi-lo? Amém? A santidade, irmãos, ela é uma necessidade. Nós não podemos perdê-la de vista de forma alguma. Nós não podemos perdê-la de vista de forma alguma. Mas seja segundo aquilo que Deus quer. Oh, glórias! Deixa o Espírito Santo do Senhor trabalhar na tua vida. Mais à frente o apóstolo diz, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, bênção! Eu sei, amados, que as pessoas escrevem esse versículo na porta da casa, na parede da casa, coloca em adesivos no carro, o caminhoneiro coloca no para-choque do caminhão, as pessoas postam fotinhas com este versículo e coisas assim desse tipo. As redes sociais estão cheias, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, até que ponto, veja,
Até que ponto nós somos de fato fortalecidos no Senhor? Para que tudo posso, olha só, a primeira parte, tudo posso. Esta é a que agrada a todos, é o interesse maior de todos. Tudo posso. Abre diante da gente algo ilimitado, porque nós sabemos quem é Deus e nós entendemos que Deus não tem limites. Então nós olhamos e falamos: tudo posso. Tudo é tudo, posso, ou seja, tudo está ao meu alcance. Eis aí o interesse que entra de forma disfarçada, irmãos. O interesse, já visto que o nosso coração é marcado pela ambição, o coração humano é marcado pela ambição, é marcado pelos interesses, e muitos dizem: tudo posso, apenas por interesse, mas esquecem da segunda parte: naquele que me fortalece. Esta é a parte principal do versículo. Quando nós somos fortalecidos no Senhor, quando nós somos fortalecidos no Senhor, todas as coisas abrem-se diante de nós. Todas as coisas abrem-se, porque Deus tem as bênçãos, porque Deus tem o poder para nos abençoar, para nos favorecer. Deus tem o poder para fazer acontecer todas as situações que nos agradam. Mas primeiro é preciso estar naquele que me fortalece. Veja, naquele que me fortalece. Traz para o teu coração a força do Senhor. Mas para que eu seja fortalecido no Senhor, eu tenho que viver segundo o que Ele quer. E às vezes, o Senhor me fortalece, consequentemente tudo posso. O apóstolo Paulo, mais do que ninguém, tinha acesso a essa palavra e talvez a autoridade para dizer: tudo posso. E certamente ele fez essa declaração. Mas onde estava o apóstolo? Na prisão. Veja, ele afirma: tudo posso. Só que ele não conseguia sair da prisão. Ele não conseguia ter uma vida estável. Ele não conseguia o conforto do dia a dia. Ele não conseguia, irmãos, a tão sonhada liberdade. Para que Paulo queria liberdade? Para pregar o evangelho, haja vista que este era o foco da sua vida. Portanto, nós precisamos vigiar o nosso coração. Ele é enganoso. E muitas vezes nós olhamos para o Todo-Poderoso e queremos apenas sermos favorecidos. Favorecidos pelo Senhor. Nós queremos que Deus abra sobre a nossa vida as portas das bênçãos e que elas recaiam, que elas nos envolvam de todas as formas. Porém, nós não queremos nos colocar à disposição daquele que é o abençoador, para que tudo posso esteja limitado à vontade de Deus na minha vida. Tudo posso, mas é preciso entender que existe a vontade do Senhor, porque é Ele que me fortalece. Entenderam a palavra como funciona, irmãos? Tudo posso, não é que você vai declarar que haja um rio na frente da igreja, eis o rio correndo. Tudo posso, Senhor, coloca na minha conta 10 mil reais, eis os 10 mil reais. Quando estamos em tempos de seca, Senhor, derrama águas sobre a face da terra. Eis as chuvas. Tudo posso, não é isso que o Senhor está falando? Mas tudo posso estar totalmente entrelaçado com a vontade de Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos favorece, é Ele que faz acontecer na nossa vida. Nós não podemos desassociar essa verdade, irmãos. E o apóstolo Paulo, como ele entendia essa realidade, a ponto de declarar: tudo posso, mas estava preso. Tudo posso, mas não tinha liberdade. Tudo posso, mas comendo aquilo que era oferecido nas prisões, que só misericórdia. Tudo posso, mas talvez não tinha onde reclinar a sua cabeça. Esta é a verdade que nós precisamos entender. Ou seja, o que nos interessa, irmãos, é satisfazer Deus.
O que deve encher o nosso coração é o desejo, é a alegria, é o prazer de fazer a vontade do Eterno na nossa vida, mesmo que a nossa vida não esteja aquele paraíso tão sonhado, tão desejado. Mas o que importa-nos é estarmos sobremaneira alegres no Senhor, porque Ele jamais esquece da gente. Em relação a Paulo, a igreja de Filipos, os filipenses, lembraram-se dele, enviou meios para ajudá-los, e isso foi uma forma de Paulo, mais uma vez, ser edificado, ser fortalecido, porque ele entendeu que Deus não havia esquecido dele. Oh, glórias! O pastor ao qual citei inicialmente, esse homem hoje ele consegue ver a glória do Todo-Poderoso, mas foi preciso passar pelas dificuldades, passar pelas provações, passar por momentos complicados na sua vida, mas não desistiu de Deus, não abriu mão de servir o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, mesmo em meio às suas provações, não abriu mão de Deus, não desistiu de Deus, seguiu em frente e experimentou a glória do Eterno, e certamente neste momento está na glória do Senhor. Irmãos, se porventura as coisas ficarem difíceis para você, se porventura as coisas saírem do teu controle e você não consegue ver uma solução plausível, você não sabe o que fazer, olhe para Deus, olhe para aquele e faça como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Coloque as tuas expectativas, os teus projetos, as tuas necessidades na mão daquele que te fortalece, porque o Senhor há de cuidar de você, o Senhor há de fazer as coisas acontecerem em prol da tua vida. No entanto, amados, nós não podemos esquecer de algo chamado interesse pessoal. É preciso essa vigilância, porque nosso coração, ele tem uma tendência muito grande em abrir gavetas do passado. Em algumas dessas gavetas, lacradas, fechadas, com cadeado. Cadeados são quebrados, lacres são arrombados, gavetas são abertas, e nelas estão um tanto de obras da carne. E a partir do momento que o homem saca essas obras da carne, busca ali os interesses, a ambição, o egoísmo, talvez a vaidade, o orgulho e essas coisas todas que não procedem do Todo-Poderoso. Quando ele busca essas coisas, irmãos, certamente a sua vida torna-se um caos. Perdem de vista o Todo-Poderoso e o pecado é gerado de uma forma grandiosa. Portanto, nós não podemos olhar para aquele que nos fortalece com o coração marcado por essas situações, mas olharmos para o Senhor, olharmos para Deus com um coração sensível, um coração quebrantado, como diz o salmista, um coração sensível, quebrantado diante do Senhor, porque é deste coração que o Senhor se agrada, é o coração que olha para Ele, em meio às dificuldades, rende-lhe louvores, oh glórias, exalta o Todo-Poderoso, glorifica o Criador, em meio às dificuldades, não fecha sua boca, mas continua testemunhando do poder, da graça, do cuidado do Senhor, mesmo que, aos olhos de muitos, o poder de Deus é tão pequeno que não consegue tirar, a exemplo, o apóstolo Paulo da prisão. Mas ele estava ali, segundo aquilo que Deus desejava, e nós precisamos procurar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, porque o Senhor, irmãos, Ele cuida da gente a cada instante, a cada minuto. Nada acontece por acaso na vida da gente, nada acontece. Se você hoje está enfermo, veja, analise, é o Senhor te provando. Ah, mas pastor, a enfermidade é um vírus, a enfermidade é algo natural, todos ficam doentes. Sim, só que todos ficam doentes. Uns são curados, outros não são curados. Mas aqueles que persistem no Senhor, estes veem a glória do Todo-Poderoso em meio às provações. Uns têm emprego, outros perdem o emprego. Mas, quando tudo parece sem solução, olhe para Deus, porque Ele é aquele que abre portas cheias de soluções para a nossa vida.
E é evidente, amados, que em todas as áreas da nossa existência, a mão de Deus está no controle. Desde que você seja alguém a exemplo do apóstolo Paulo, que viva acima de tudo para honrar, para glorificar o Todo-Poderoso, cujo prazer, cuja alegria esteja no Senhor. Prepare-se, porque Deus fará coisas magníficas, Deus fará coisas extraordinárias na vida daquele que crê. Amém? E mais uma vez, Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o 13, ouça com atenção. Disse Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo estava referindo-se à igreja de Filipos, não era ao Senhor, não era Deus que estava renovando o seu favor em relação a ele, o cuidado em relação a ele, mas sim a igreja de Filipos, que certamente desperta pelo Espírito Santo de Deus, sentiu no coração a necessidade de abençoar aquele homem. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, enigmático versículo 13, esses que todos gostam. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo você pode, desde que Deus seja tudo na tua vida. Oh, glórias! Aquele que te fortalece, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que toma conta da tua existência, aquele que te cobra, aquele que exige obediência, aquele que exige santidade, aquele que exige que você viva segundo a vontade dele. Ô bênção! Que Deus fale de forma grandiosa a tua vida, que essa palavra seja um despertar, para que no meio das provações, no meio das dificuldades, a exemplo do apóstolo Paulo, tu tenhas uma palavra de alegria, de contentamento diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos pela revelação da palavra, Pai. Quero clamar que tu venhas nos dar o entendimento, para que a palavra fique gravada no nosso coração, para que em meio às provações, às dificuldades que surgem, nós possamos lembrar que tu és o Deus que nos fortalece, o Deus que cuida da gente, o Deus que nos ampara. Deus, edifica estes que ouvem esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1082.